Amém? Então vamos à Bíblia, vamos ao livro dos livros, o livro por excelência. Abra, por favor, em 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 6. A imagem é: há sempre um porém de Deus na vida daquele que crê. Vou repetir. Há sempre um porém de Deus na vida daquele que crê. Espero que Deus já tenha escrito muitos poréns na história da tua vida. Porque na minha já escreveu bastante. Eu quero que escreva mais, irmã Salete. Então vou ler o texto, tá, irmãos? Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. No versículo 9, assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Vamos orar para que Deus fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor Deus do universo, em nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus Cristo, Tu és o Deus supremo, Tu és o Deus bendito. Tu és o soberano dos reis da terra. Tu és o todo-poderoso, o Deus que faz vir à existência as coisas que não existem, o Deus que torna os impossíveis dos homens impossíveis para Deus. E nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo, somos as ovelhas do Teu rebanho, e estamos aqui reunidos nessa noite, depois de um dia de trabalho, de muita luta, porque somos obedientes à Tua palavra, porque não fazemos da nossa vida espiritual uma brincadeira, uma libertinagem, não fazemos da igreja um lugar de passatempo, não. Nós fazemos da nossa vida espiritual algo de muita seriedade. Nós não brincamos contigo. Nós não fazemos pouco caso de Ti. Nós sabemos da importância de ouvir a Tua voz. E mais do que isso, sabemos do privilégio que o Senhor nos concede. Porque quantos desejariam ouvir o que nós temos ouvido aqui nesse santuário e não ouvem? Então nós somos pessoas extremamente privilegiadas. O Senhor nos concedeu a graça de Te conhecer como o Senhor quer ser conhecido, não como nós Te conhecíamos no passado. Tínhamos a imagem de um Deus mau, perverso, um Deus castrador, um Deus desmancha prazeres. Hoje nós temos uma imagem completamente diferente Tua. O Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, o Deus de perdão, o Deus justo. E tudo isso porque o Senhor iluminou os olhos do nosso espírito. E nessa noite, meu Pai, fala conosco, fala com Tua igreja, com Teu povo, fala com este homem, com esta mulher, com este rapaz, com esta moça, este senhor, esta senhora, que vieram aqui para ouvir o Senhor falar. Eles não vieram para ouvir o pastor, eles vieram para ouvir o Deus que fala através do pastor. E que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem do Senhor. E que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nesse período aqui desse texto que nós acabamos de ler, o reino de Israel estava completamente dividido. Existia o reino do norte, o reino do sul.
Davi assume, e para que ele pudesse ter o seu reinado com êxito, ele precisava unir esses dois reinos. Era fundamental. Só que havia um problema. A cidade de Jerusalém estava nas mãos dos jebuseus, que eram inimigos ferrenhos do povo de Deus. E Davi, para que ele unisse o reino do norte e o reino do sul, ele precisava conquistar a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém dividia os dois reinos. Então era fundamental que ele pudesse conquistar essa cidade. Se ele não conquista Jerusalém, ele não poderia ter um reinado bem sucedido. Então, o sucesso do reinado de Davi dependia diretamente da conquista da cidade de Jerusalém. Eu tenho dito reiteradas vezes aqui, todas as vezes que Deus me dá a oportunidade, que para nós alcançarmos algum objetivo, para nós alcançarmos alguma meta, para nós alcançarmos alguma vitória na nossa vida, nós temos que enfrentar muitas dificuldades. Nós temos que enfrentar muitas lutas. Nós temos repetido isso incansavelmente. Sem lutas não há vitória. Qualquer coisa que você almeja conquistar na vida, olha, você não vai conquistar sem primeiro enfrentar lutas, sem primeiro enfrentar dificuldades, sem primeiro enfrentar as barreiras, inimigos que se levantam, obstáculos que surgem na tua caminhada. Então sempre tem que ser dessa forma. Era o caso de Davi, nesse exemplo aqui. Ele queria conquistar a cidade de Jerusalém. Isso era fundamental para o sucesso do seu reinado. Era imprescindível. Só que havia muitas dificuldades. Para conquistar Jerusalém não seria fácil. Uma cidade totalmente protegida por altas muralhas, muralhas altíssimas, portões extremamente reforçados, extremamente fortes, quase que intransponíveis. Os soldados jebuseus ficavam no alto da muralha, numa posição privilegiada de ataque, levavam uma vantagem muito grande. Quem já assistiu aqueles filmes épicos deve lembrar. Quando ia se conquistar uma cidade, ela era cercada de muros, e o exército que estava dentro da cidade levava vantagem, porque ficava em cima da muralha, o inimigo vinha, tinha que subir as muralhas, escalar as muralhas. Eles tinham aquelas armas medievais que jogavam pedra, jogavam fogo, jogavam flecha, lança. Então levavam uma vantagem muito grande. Aos olhos humanos, isto aqui era uma situação completamente desanimadora. Completamente desanimadora. E para a coisa ficar pior ainda, os jebuseus, sabendo da sua vantagem sobre Davi, ainda zombam de Davi. Você não vai entrar aqui, você não tem condições. Até os cegos e aleijados podem te enfrentar e te vencer. Você é fraco, você não vai conquistar nada, não adianta você vir, você não vai conquistar a cidade. Olha que escárnio, até os cegos e aleijados são capazes de enfrentar você e te vencer. Essa era a voz dos jebuseus. E eu digo para você, cuidado com a voz dos jebuseus, porque elas sempre vêm para desanimar a gente. Sabe? Aquela vozinha que diz assim: você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai conseguir passar no vestibular, você tem que se conformar em ganhar salário mínimo. Sabe aquela voz que diga: se conforme, quem nasce pobre, morre pobre. Você nunca vai conseguir nada além do que você conquistou até hoje. Você nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Você não vai conseguir casar. Você é feio. Você não tem dinheiro. Hoje só se casa quem tem dinheiro. Isso tudo são as vozes do jebuseu. Se conforme em ganhar salário mínimo. Olha, há 20 anos atrás, quando veio a revelação da graça de Deus para o ministério da Igreja Cristo é Vida, eu já falei isso aqui outras vezes, 80% das pessoas que congregavam conosco foram embora. E naquela época, 20 anos atrás, eu ouvi essa voz aqui dos jebuseus, que diziam assim: ó, ele não vai aguentar 3 meses. Aí vinha outro: olha, não sei quem falou que daqui a 3 meses o senhor vai ter que fechar as portas, o senhor não vai ter como manter a igreja, todo mundo vai embora, o senhor vai morrer de fome. Estão dizendo que vão ver o senhor lavando o carro no centro de Recife. Você já imaginou, você está enfrentando problema, 80% das pessoas debandam, vão embora, você fica lá com meia dúzia de gato pingado, e essas vozes desanimadoras chegando aos teus ouvidos às 24 horas do dia. E naquela época, realmente,
A situação era extremamente difícil. As dificuldades eram enormes, você não faz ideia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, eu nunca dei ouvido à voz dos jebuseus. A voz chegava, entrava por aqui e saía por acolá. Eu confiei em Deus. Eu acreditei na palavra. Eu decidi ser fiel a essa verdade da graça de Deus. Eu enfrentei todas as dificuldades que surgiram. Todas. Nunca fugi de nenhuma. Nunca baixei a cabeça. Nunca desanimei. Nunca duvidei de que Deus iria me honrar. E realmente tem honrado. Nunca. Porque se eu tivesse desanimado, se eu tivesse temido o pior, eu não estaria aqui hoje. Eu já teria parado há 20 anos atrás. Por isso, Deus escreveu esse porém dele na minha vida, como ele escreveu aqui na vida de Davi também. E Deus quer escrever na tua vida em nome de Jesus. Pastor, o que significa esse porém? Leia o versículo 7 outra vez. Primeiro conta o problema, conta a dificuldade, conta o escárnio dos jebuseus. Aí no versículo 7 vem o porém. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Você está vendo? As muralhas eram altas, as dificuldades eram imensas, as vozes que chegavam para Davi eram desanimadoras. Porém, Davi conquistou a cidade. Davi conquistou aquela fortaleza. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, lute, seja o problema que você tenha, não importa o problema que você tenha, não importa o inimigo que se levante, não importa a dificuldade que se apresente, nunca desanime, porque se você agir mediante a fé, Deus vai escrever um porém na tua história de vida. Assim como ele escreveu na vida de Davi, assim como ele tem escrito na minha vida, Deus vai escrever um porém na tua vida em nome de Jesus Cristo. Pastor, dá para o senhor falar aí algum porém que Deus escreveu na tua vida? Dá. Quer ver um? Pastor Carlos era um homem completamente ignorante da verdade. Porém, se tornou dispenseiro dos mistérios de Deus. Olha o porém. Pastor Carlos era um falso pastor, porém, Deus o transformou num verdadeiro pastor. Irmãos, todos nós precisamos de um porém de Deus na nossa vida. Então, por favor, creia que isto aqui que Deus fez na vida de Davi, Ele pode fazer na tua vida também. Agora, nós precisamos fazer o mesmo que Davi fez. Esse é o segredo. O que Davi fez? Davi não deu ouvidos aos escárnios dos jebuseus. Davi fez ouvido de mercador para ele. Davi ignorou completamente o que eles estavam falando. Olha, você não vai conseguir, os coxos e os cegos paralíticos enfrentam você e te derrotam, você não está com nada, você não tem condições. Davi não se deixou intimidar diante das dificuldades. Ele simplesmente disse, não, vamos em frente. Vamos em frente confiando em Deus, que a vitória será nossa. Aleluia. Basta você fazer isso aqui. Ele aqui, nesse episódio, já era o rei de Israel. Mas esta fé que Davi tinha, esta confiança inabalável em Deus, essa intrepidez, Davi já demonstrava isso desde quando ele era um jovem, muito jovem ainda. Quando ele era um simples adolescente, que a única coisa que sabia fazer era tomar conta das ovelhas do pai dele. É a única coisa que ele sabia fazer. Mas já naquela época, ele já se destacava pela sua fé em Deus. Você lembra quando ele foi levar pão e queijo para os irmãos, e estava lá um gigante Golias desafiando os soldados de Israel, todo mundo com medo, todo mundo acovardado, ninguém tinha coragem. E esse menino chega com 16 anos de idade, e ele diz, eu vou enfrentar esse incircunciso filisteu. O rei Saul disse, você não pode, não tem nem chance. Você não está vendo, não tem cabimento. A única coisa que você sabe fazer é cuidar de ovelha, trazer lanche para a gente.
Você é um fedelho de 15 anos de idade, 16 anos de idade. Ele é um gigante experiente. Você não tem a mínima chance com ele. Como é que Davi convenceu Saul a deixá-lo enfrentar Golias? Demonstrando a sua fé de uma maneira prática. Esse rei, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Olha, eu creio em Deus. E a minha fé é uma fé verdadeira. Não é como a de vocês, não. Vocês estão tudo aí com medo. A começar por você, que é o rei. Olha os teus soldados. Nenhum deles tem coragem de enfrentar o cara. O cara já está aí quantos dias humilhando todos vocês e nenhum se propõe a enfrentá-lo. Mas eu vou enfrentá-lo porque eu sei o Deus que eu tenho crido. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não é da boca para fora não. São fatos concretos. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um leão, pegou uma ovelha, se eu penso que eu saí correndo com medo do leão, eu enfrentei o leão pela minha fé em Deus, confiante que Deus ia me dar livramento, e eu matei o leão. Saul deve ter tomado um susto. Caramba, você enfrentou um leão? Enfrentei. E venceu o leão? Venci. Mas não ficou nisso só não. Outro dia veio um urso. Pegou a ovelha e catapimba no urso. Deus me livrou do leão. Deus me livrou do urso. Deus vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Então, já naquela época, Deus já começou a escrever um porém na vida desse homem aqui. Davi era um jovem pastor de ovelhas, porém, venceu o gigante filisteu. Aleluia! Quantos poréns Deus já escreveu na tua vida? Quantos porém? Na minha foram muitos. Eu fico pensando... Quantos de nós que estamos aqui nessa noite teríamos aproveitado a oportunidade que Deus colocou diante de Davi, como Davi aproveitou? Quantos de nós aqui teria aproveitado essa oportunidade? Se coloque no lugar desse rapaz. Quantos de nós teríamos colocado a nossa vida em risco? Porque enfrentar Golias era praticamente como assinar uma sentença de morte. Era como se não tivesse a mínima chance. Quantos de nós teria abraçado essa oportunidade? Ele olhou assim, espera lá. O que o rei vai dar para quem derrotar esse cara? Olha, quem derrotar o gigante, o rei vai dar a filha, vai ser genro do rei, vai casar com a filha do rei, o rei vai dar muita riqueza, a família do sujeito vai ficar isenta de pagar impostos. Olha, é uma grande bênção. Ele disse, é? Pois eu vou enfrentá-lo. Se Deus me trouxe aqui e me apresenta uma situação dessa, isso não é um problema. Isso é uma oportunidade para que Deus abençoe a minha vida em nome de Jesus Cristo. Ah, se as pessoas vissem os problemas da vida, as dificuldades que surgem, não como problemas, não como dificuldades, mas como oportunidades para Deus abençoá-las, como oportunidade para Deus se manifestar em favor de suas vidas. Não é assim que as pessoas veem. Normalmente diz que tem muita fé, que confia muito em Deus, basta aparecer um obstáculo desse tamanho, a fé já pulveriza, acabou. Já desanima, já desiste, não sei mais o que eu faça, eu não sei como é que isso aconteceu, eu estou desanimado. Aí procura a pessoa, já não vem mais aos cultos, já fica em casa, já começa com uma confissão negativa, já fica com o semblante caído. Que fé é esta? Que fé é esta? Uma fé fingida. Outro dia eu falei aqui também sobre a história de José. Eu sempre fico me perguntando, meu Jesus, como é que seria hoje se cada um de nós aqui estivesse no lugar de José? Eu vejo gente, hoje uma pessoa ligou para mim e disse assim, pastor, eu preciso de uma palavra, pastor. Pois não, minha irmã, diga qual o problema. Pastor, estou quase desistindo da fé. Desistindo da fé? Como assim? A luta é muito grande, pastor. Olha, eu tenho um filho, ele me dá tanto trabalho, o menino é muito impossível, pastor. Olha, já estou quase desistindo de tudo.
Eu estou pensando comigo aqui, bom, filho deve ser viciado em drogas, chega em casa drogado, pega tudo, vende, deve ser um bandido marginal. Qual o problema do teu filho? Qual a idade dele? 7 anos. Sete anos. Aí eu fiquei contando assim em silêncio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu contar mais. 11, 12, 13. Para não falar o que deu vontade de eu falar. Deu vontade de dizer, não, você é que não sabe ser mãe. Você, nem mãe você sabe ser. Agora, isso é problema por causa de uma criança de 7 anos de idade, irmãos. Isso é um absurdo. Quando nós olhamos para o problema que José passou, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, como uma mercadoria, levado para um país estrangeiro, está na casa de Potifar, parece que as coisas iam melhorar, é vítima de uma calúnia. Você já imaginou isso? Comece a pensar se você estivesse no lugar de José. Teus irmãos de sangue te vendessem. Eu conheço gente, se isso acontecesse de fato, o cara virava macumbeiro meia hora depois. Ah, não quero mais saber de Deus não. Como é que pode? Eu sou de Deus, eu não falto culto, eu leio Bíblia, eu oro, eu canto, eu louvo, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, e Deus permite que os meus irmãos me vendam como escravo. E agora, vítima de uma calúnia, agora me jogam dentro de uma prisão. Cara lá dentro da prisão, esquecido, solitário. Ninguém se lembrava desse homem. Eu pergunto, alguém aqui nessa noite poderia esperar que numa situação tão difícil como esta, José poderia ser alguém na vida? Alguma coisa na vida? O cara está lá, num país estrangeiro, escravo, vítima de calúnia, dentro de uma prisão. Quem poderia imaginar que esse homem ia ser alguém na vida? Ninguém. Ninguém vai morrer escravo. Vai morrer nessa situação de vida. Aí entrou o porém de Deus. Vendido pelos irmãos, vítima de calúnia, dentro de uma prisão, esquecido, solitário. Porém, Deus o tornou governador do Egito. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Marca aí na tua Bíblia, Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, versículo 39. O tal de Faraó tem um sonho, ninguém descobre o sonho, ninguém sabe interpretar o sonho. Aí alguém diz, olha, eu tive preso lá na prisão com um hebreu e o cara interpretou o sonho que eu tive. E aconteceu como ele disse. Faraó disse, quem é esse homem? É um hebreu lá. Manda trazer o hebreu. Traz José. José interpreta o sonho de Faraó. Faraó fica maravilhado. Olha o que aconteceu. Versículo 39. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó,
Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Aleluia! Por isso eu disse, irmão, e vou repetir para você, todas as pessoas que no passado tomaram uma atitude de fé, viram Deus escrever um porém na sua história de vida. Todas as pessoas que no presente tomarem atitudes de fé, verão Deus escrever um porém em suas histórias de vida. Aleluia! Agora tem que tomar atitude de fé. Onde é que você viu a fé de José? Não murmurou, não blasfemou, não desanimou. Por que Faraó não, por que Potifar coloca José como mordomo da sua casa? Por que ele colocou José? É porque ele viu José triste, pelos cantos da casa. Como é que pode? Eu fui tão fiel a Deus, um homem tão espiritual, e Deus permite uma desgraça dessa. Aí Faraó disse, poxa, eu gosto de gente assim para baixo. Eu gosto de gente assim negativa, triste. Não, é porque ele viu em José uma atitude excelente. Rapaz, o cara é escravo, não baixa a cabeça, não fica triste, não veja esse homem murmurar, não veja esse homem fazer nada errado. Ele é o que melhor trabalha, ele é quem faz o trabalho de escravo melhor do que todos os outros. Esse homem é diferente. Que coisa esse homem tem? Vou constituí-lo como mordomo de tudo que eu possuía. Aleluia. Amém, irmãos? Atitude de fé. Quem tem fé pode estar na situação que estiver, pode estar enfrentando a luta que estiver enfrentando. Ele nunca baixa a cabeça, ele nunca murmura, ele nunca muda a sua confissão. Mantém firme a tua confissão, disse Paulo. Ela produz grande galardão. Então, se você tiver atitude de fé, Deus vai escrever um porém na tua história de vida. Em Lucas, capítulo 8, versículo 39, versículo 43. É uma personagem que nós já conhecemos muito bem aqui na igreja. Encontraram? Lucas capítulo... Eu falei o quê? Capítulo 39 eu falei? 8:43. 8:43. Vamos lá. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus bens, todo o seu dinheiro, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. 12 anos sofrendo, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva de mudança de vida. A esta mulher aqui só restava o quê? Esperar a morte. A medicina não conseguiu curá-la. Gastou tudo que tinha. Todo o seu dinheiro, todas as suas economias, os seus bens. E a Bíblia diz que ela ia cada dia pior. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu. E ela disse, olha, eu creio que Ele é Deus, eu creio que Ele é o Cristo, eu creio que Ele é o ungido, eu creio que Ele é o Salvador, eu creio que Ele pode todas as coisas. E eu creio tanto que eu não vou nem falar com Ele, não vou nem contar o meu drama para Ele. Se eu chegar nele
e tocar na orla do vestido dele, esse homem é tão poderoso, e se é Deus de verdade, que eu já ficarei sã. Aleluia. Você já viu gente que falta culto porque está começando a ter um sintoma de resfriado? Interessante. O nariz está ardendo um pouquinho. Às vezes foi até poeira da rua. Mas eu não vou hoje não, porque eu acho que se terminar o culto eu devo estar com 60 graus de febre, sabe? Aí fica em casa. Já viu essa história? Não vim para o culto porque está chovendo. A chuva. Não vim porque está muito calor. O sol está brabo, o sol está forte. Não vem para o culto da noite porque eu moro longe. Porque é perigoso o centro da cidade. Olha essa mulher aqui. Ela disse, sabe de uma coisa? Eu vou. Dá para você imaginar quantas vozes negativas ela deve ter ouvido? Mulher, tu está ficando doida. Você já não está aguentando nem de pé, olha seu estado. Devia estar couro e osso. 12 anos com hemorragia, irmãos. Imagina a família, os vizinhos. Não, você não está falando sério. Você vai tentar chegar onde Jesus está. Você vai enfrentar. Você já viu as multidões que seguem esse cara? E você vai se meter no meio da multidão. Você vai morrer pisoteada. Você não está vendo que isso não vai dar certo? Não está vendo que não tem cabimento? Se Deus quisesse te curar, já tinha curado, já tinha usado o médico, já tinha feito alguma coisa. É porque o teu destino é morrer dessa doença. Não é sempre assim, irmãos. A coisa mais difícil é você encontrar alguém que te dê força. Alguém que diga, não, encosta o teu ombro no meu e vamos junto. Um apoia o outro. Já notou isso aí? São sempre palavras negativas. Mas essa mulher foi. Ela arriscou tudo. O que é que aconteceu aqui? Jesus escreveu um porém na história da vida dessa mulher aqui. 12 anos sofrendo, sem esperança, desenganada dos médicos, apenas esperando a morte chegar. Porém, agora, com a saúde perfeita. Aleluia. Olha o porém. Nós temos aqui na igreja testemunhos maravilhosos de gente que já experimentou o porém de Deus em suas vidas. Nós temos gente aqui que estava no fundo do poço, gente que era dependente do álcool, alcoólatra, porém, Deus o libertou do alcoolismo. Gente que era dependente de drogas, que viu família se destruir, que viu a sua vida se desmoronar, porém, Deus restaurou a sua vida, Deus restaurou a sua família. Nós temos aqui gente sem paz na vida, porém Deus lhe deu vida outra vez. Hoje as pessoas sentem prazer de viver. Antes dizia, antes que Deus tirasse a minha vida logo. Agora diz, não, que Deus me dê muitos anos de vida. Amém? Em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 36. Olha o que Jesus disse aqui. Ele disse assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a pessoa é liberta pelo poder do Senhor Jesus Cristo, olha, liberto uma vez, liberto para sempre. Não há retrocesso. Não há retrocesso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, olhe, preste atenção. Para que o porém de Deus seja escrito na tua vida, você não necessita ungir com óleo, não necessita de água ungida, água benta,
não precisa tomar banho na água do descarrego, não precisa de rosa ungida, não precisa de sal ungido, não precisa ficar gritando, está amarrado, não precisa estar gritando, queima, 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 eu te repreendo, em nome de Jesus. Não precisa fazer uma procissão, não precisa fazer uma romaria para o túmulo do Padre Cícero, não precisa fazer uma romaria para Canidé, para São Francisco. Não precisa nada disso. Para Deus escrever um porém na tua vida, você só precisa de uma coisa: crer em Deus. E essas coisas, pastor, não demonstram que a pessoa crê em Deus, não. Demonstram que não crê. Quem direciona a sua fé para objetos, para coisas, para aquilo que é contrário à palavra, está demonstrando ser um incrédulo. Está demonstrando a sua incredulidade. Abra em Gálatas, você vai ver. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Paulo escreveu a Galácia, e ele dá um exemplo de fé, citando Abraão. Ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Como é que Paulo usa Abraão como exemplo de fé? O que Abraão fez para Paulo dizer: olha, Abraão creu em Deus, Abraão confiou em Deus, Abraão fez uma corrente de libertação, ungiu a cabeça com óleo, participou de uma fogueira santa? Sim ou não, irmão? Abraão fez uma romaria para Juazeiro, para pedir a bênção do Padre Cícero? Ah, mas a Canidé ele foi? Também não. E como é que esse homem é usado como exemplo de fé? Porque hoje, a pessoa é mostrada como exemplo de fé se fizer essas coisas que eu estou citando aí. Olha, a irmã aqui do lado tem muita fé, viu? Ela sai 3 vezes por ano a pé, de Fortaleza para Canidé, chega lá com os pés todos arrebentados, sangrando, cortado. Ou mulher de fé, não, ou mulher incrédula. Não, olha, tem muita fé. Ele faz corrente na Universal e dá todo o dinheiro dele. Não. Isso não é exemplo de fé, isso é exemplo de incredulidade. Isso é exemplo de falta de fé. Vou mostrar por que Abraão foi dado como exemplo de fé em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 17 em diante. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Olha que coisa impressionante. Você sabe o que é uma pessoa esperar contra a esperança? Contra aquilo que não tem esperança. Esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já a idade de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Olha o que é fé. Fé está aqui. Um homem idoso, quase 100 anos, casado com uma mulher também idosa, quase centenária, ainda por cima estéril, não tinha filhos, não podia tê-lo, e Deus disse: eu vou te constituir como pai de muitas nações. Você vai ser pai. Abraão, espera lá. Eu vou ser pai? Sara é estéril. Meu corpo já está amortecido, já tenho 100 anos, Senhor. Meu negócio agora é jogar gamão. Meu negócio agora é ficar jogando paciência com os velhinhos na praça. O senhor está dizendo que eu vou ser pai? Não sei mais nem o que é isso.
Ele tinha consciência disso tudo aqui. Mas o que é que o texto diz? Que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta a sua idade, embora levasse em conta a idade de Sara, a esterilidade de Sara, ele disse, olha, humanamente falando, impossível. Não há a mínima possibilidade. Mas Deus falou e eu creio. Eu creio. Eu acredito em Deus. E esse homem creu, esperou em Deus. E de um casal que era humanamente impossível nascer uma criança, nasceu Isaac. Aleluia. Isso é que é fé. Você crê na promessa de Deus. Você crê no poder sobrenatural de Deus. Você crê contra a esperança. Está todo mundo dizendo, não vai dar. Você diz, Deus falou que vai dar, vai dar. Acabou a história. Ponto final. Você crê contra a esperança. Você crê contra tudo e contra todos. Quem não se lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançados dentro de uma fornalha 7 vezes acesa, não tinha uma mínima possibilidade de escaparem, era para serem mortos na hora. Porém, o fogo não lhes queimou nem um cabelo do braço, nem cheiro de fogo, de fumaça havia nas suas roupas. Andaram dentro do fogo, meu irmão. Olha o porém de Deus. Davi, jogado dentro da cova dos leões, porém, os leões não lhe causaram dano algum. Olha o porém de Deus. Quem crê, Deus escreve um porém na sua história de vida. Aí você diz assim, pastor Carlos Magno, mas Davi era Davi, pastor. Daniel era Daniel. Quem sou eu para imaginar que Deus possa fazer na minha vida o que fez na vida de Davi, o que fez na vida de Daniel? Quem sou eu? Quem sou eu? Meu irmão, minha irmã, não imagine que esses personagens bíblicos aqui eram super-homens, eram super-mulheres, e nós hoje somos apenas simples mortais. Nunca imagine isso. Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eram pessoas iguais a nós. Igual a você, igual a mim. Não, pastor, espera lá. Quem sou eu? Abre Tiago, capítulo 5. Tiago. Vamos ver. Vale o que está escrito. Ok? Capítulo 5 de Tiago, versículo 17. Olha o que Deus fala. Elias, está falando do profeta Elias, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era o quê? Homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito a tudo que nós estamos sujeitos. Todos esses homens eram. Daniel era homem semelhante a nós. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram um homem semelhante a nós. A única diferença foi que esses personagens bíblicos aqui tiveram a coragem de colocar os seus corações totalmente voltados para Deus. Para Deus escrever um porém na tua história, para Deus escrever um porém na nossa vida, a única coisa que Deus requer é que o teu coração esteja todo voltado para Ele. Só isso que Deus quer. Essa é a única exigência que Deus faz. Quando Deus escolheu Davi, Davi era um jovem, 15, 16 anos, não tinha nenhum valor. Quando o profeta chegou em Belém, na casa de Jessé,
Disse, olha, Deus disse escolher um dos teus filhos para ser o rei de Israel. Manda vir aí. Vieram todos os filhos de Jessé dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. O profeta disse, tem alguma coisa errada. Deus falou que escolheu um. Jessé, desculpa eu perguntar, acabaram os teus filhos ou tem mais algum aí? Tem um molecote que fica lá no campo tomando conta das ovelhas. Pois bem, manda ele vir aqui. Nem participar dessa reunião de família ele participou. Nem participar dessa reunião de família ele participou. Um rapazola, esquecido lá no campo, cuidando das ovelhas do pai, só servia para isso. Era muito novo. Mas Deus escreveu um porém na vida deste homem. A história de Davi, irmãos, nas Escrituras Sagradas, ocupa 66 capítulos da Bíblia. No Novo Testamento, o nome de Davi aparece 59 vezes. Davi é o autor dos maiores salmos da Bíblia. Esse homem aqui é chamado de rei, é chamado de guerreiro, é chamado de salmista, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas no início, aos olhos humanos, as pessoas viam apenas o quê? Uma adolescente magricela, como tantos outros adolescentes, imprestável, inexperiente, fedendo a suor, misturado com cheiro de ovelha. Era assim que as pessoas viam. No entanto, Deus disse, esse é o meu escolhido. Esse é que vai ser o rei de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha que coisa espetacular, irmãos. Deus viu em Davi o que ninguém viu. O que é que Deus viu em Davi que ninguém viu? Um homem que tinha um coração todo voltado para Deus. Todo voltado para... Foi nessa época aqui que ele disse, olha, veio um leão, eu pimba, enfrentei o leão. Rapaz, você teve a coragem de enfrentar um leão. Enfrentei até um urso, Saul. Quer dizer que o rapazinho não era mole não, viu? Tinha uma fé verdadeira em Deus. Ele não enfrentou o leão porque ele tinha uma metralhadora, fuzilou. Aí até eu enfrento. Até meu neto, com 7 anos, dá a metralhadora e ensina ele a apertar o gatilho, que ele enfrenta. Ele não enfrentou o leão porque tivesse capacidade de vencer leão. Ele enfrentou porque ele cria que Deus daria livramento a ele, em nome de Jesus. Amém? Um homem que confiava em Deus, que cria de uma maneira obstinada no poder de Deus, que esperava em Deus. Olha, irmãos, igreja de Jesus, isso é tudo que Deus requer para que Ele possa escrever um porém na nossa vida. Deus só requer isso, que você tenha o teu coração todo voltado para Deus, que você creia, que você confie, que você acredite nas promessas, que você creia na palavra, mas que isso seja uma coisa, não apenas da boca para fora, mas da boca para dentro. Amém? Ainda há pouco, eu conversava com um diácono aqui da igreja, ele foi lá em cima falar comigo, preocupado. Ele disse, puxa pastor, estou tão preocupado, pastor, e vim aqui prestar solidariedade ao senhor. Puxa vida, como é que a gente vai fazer? Que dificuldade, né, pastor? Aluguel vai quase dobrar, tal. Como é que vai ser? Eu vejo as pessoas tão indiferentes, estou nem aí. Às vezes eu fico em casa pensando, o pastor está lá sozinho, com a cabeça fervendo. Não, não chega a ferver não, viu? Chega a esquentar, ferver não. Esquentar, porque o esquentar é sinal de preocupação. O esquentar faz a gente ter responsabilidade, faz a gente saber que a coisa não é brincadeira. Eles, puxa pastor,
Se cada irmão da igreja fizesse a sua parte, se cada um fizesse um sacrifíciozinho a mais, não era para a gente passar essas dificuldades. Não era para a gente passar esses problemas. Eu digo, sim, mas eu posso fazer o quê? O que eu posso fazer? Ele está aqui, está sentado aqui, ó, ouvindo o que eu estou falando. Agora mesmo, antes de eu descer, para trazer essa mensagem aqui. E você sabe que ele tem razão. Fé tem que ser demonstrada com atitudes. Amor tem que ser demonstrado com atitudes. O que é que Jesus disse? Se alguém me ama, bate nos meus ombros e diz, eu te amo, Senhor. É isso? Aí é mole. Aí todo mundo ama. Esse se alguém me ama, guardará a minha palavra, obedecerá os meus mandamentos. O que prova o meu amor para com o Senhor Jesus é a minha obediência à palavra, é a minha dedicação à obra, é o entregar a minha vida, é o gastar a minha vida. Aí você diz, esse homem ama realmente a Deus. Esse homem ama realmente a obra de Deus. Esse homem deixa mulher e filhos e vem para cá pastorear as ovelhas de Jesus. Esse homem não fica num hotel, esse homem fica num quartinho lá em cima, esse homem não coloca o rosto nem na rua para ver o que é que está acontecendo alguma hora do dia. Só pode fazer isso quem ama a Deus, quem ama o Senhor Jesus Cristo. Eu fico vendo no nosso grupo do WhatsApp, a irmã Jeane bota assim, estamos saindo para mais uma blitz da graça de Deus. Aí sai o grupo de irmãos e irmãs, estende a faixa no sinal. Hoje mesmo eles fizeram isso. Agora à tarde. Aí estende a faixa, anunciando o seminário. Aí ainda estão dando a ficha de inscrição. O diácono que estava falando comigo disse, pastor, o senhor sabia, terça-feira veio gente por causa desse trabalho. Eu digo, é mesmo, rapaz? Ele disse, foi. Gente que chegou com o papelzinho, não, eu recebi no sinal. Me entregaram. E o diácono disse, olha, assista. E no final você faz a sua inscrição. Pode ser que não goste, né? Vai embora. E aí, eu perguntei, e aí? Oh, acabou, vieram fazer a inscrição. Você vê? Fruto do trabalho. Tem gente aqui que não está nem sabendo que está sendo feito isso. Está nem sabendo que tem um grupo de irmãos que está fazendo esse tipo de trabalho. Você acha que para fazer isso a pessoa faz pela carne? Não. Só faz isso quem está movido por um verdadeiro amor à causa de Deus. Se não faz. Se não está movido por amor a Deus, não consegue nem estar presente nos cultos. Quantos estão faltando hoje à noite aqui? Onde diabo anda essa gente que não está no culto da igreja? O irmão ali chega a tomar um susto quando eu falei, diabo. Nordestino só sabe falar assim, onde diabo está esse cara aí? Né? Onde diabo se socou essa gente que era para estar aqui e não está? Crentes domingueiros, semelhante aos católicos, que não tem compromisso com Deus, que não leva Deus a sério. Ou você acha que isso é levar Deus a sério? Hã? Não. Isso não é levar Deus a sério. Não é levar Deus a sério. Eu quero terminar mostrando para você como que Deus chamou Davi. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículo 22. Isso é Paulo fazendo uma pregação, e na sua pregação ele faz essa citação. Ele diz que Deus tirou Saul do reinado. Aí ele diz no versículo 22, e tendo tirado a este Saul, que ele fala no versículo anterior, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará
toda a minha vontade. Aleluia. Irmãos, Paulo está dizendo, o próprio Deus deu testemunho de Davi, dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Será que nós estamos fazendo toda a vontade de Deus? Davi foi homem semelhante a gente. Davi. Mas para Deus se manifestar na vida desse homem, da maneira que Deus se manifestou, o que foi preciso que esse homem tivesse? Um coração todo voltado para Deus. Para Deus se manifestar na minha vida, na tua vida, como se manifestou na vida de Davi, o que é necessário? Que nós tenhamos um coração todo voltado para Deus. Quem tem um coração todo voltado para Deus, não mede esforços, não mede sacrifícios. Se necessário for, arrisca a própria vida. Você acha que ele arriscou a vida com o leão e com o urso? Porque, a troco de quê? Porque ele amava Deus, sabia que Deus era com ele. Se eu amo Deus, eu conheço Deus, eu sei do que Deus é capaz. Você acha que ele tomou a decisão de enfrentar o Golias, colocando a sua própria vida em risco? Por quê? Só faz isso, irmão, quem ama Deus. Só faz isso quem ama Deus. Quem ama a Deus é capaz disso e de muito mais. Quem ama a Deus renuncia ao mundo. Você lembra o que Jesus falou? Se alguém amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, tá mais do que a mim, o que ele diz? Não é digno de mim. Não venha ao culto porque o meu filho está com febre. Ué, mas quando está com febre, que leva ao médico e fica lá 1 hora, 2 horas na sala de espera, esperando ser atendido. Que é assim, né? Hoje ter plano de saúde e não ter é a mesma coisa. Porque se vai para o SUS, espera. Se vai para o plano de saúde, espera do mesmo jeito. Né? Não fica com o filho na sala de espera. E por que não pode vir para a igreja? Não, eu não vim ao culto, pastor, porque eu estava com um pouco de dor de cabeça, sabe? Fui até no médico fazer uma consulta, pastor. Mas o senhor precisa ver a pouca vergonha, pastor. Cheguei lá 1 hora da tarde, me atenderam 4h30. Quer dizer que para tu ir ao médico que estava com um pouquinho de dor de cabeça, foi fazer uma consulta para ver se é resfriado, para ver se é virose, e ficou de 1 da tarde às 4h30, 3h30, esperando. E não deu para vir à igreja. Como é que as pessoas vão querer que Deus escreva um porém em suas vidas, agindo dessa maneira? Não, irmão, tem que ter o coração todo voltado para Deus. Todo. Que é isso aí que está tocando? Coração todo voltado para Deus. Todo. Amém? Olha, não tem outra saída, irmão. Ou você ama a Deus de verdade, ou você tem um coração todo voltado para Deus, ou não espere Deus escrever nenhum porém na tua história. Você vai ser aquela pessoa frequentadora de templo. Aí você diz, me conta aí um porém que Deus já escreveu na tua vida. Um porém, 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 um porém. Sabe que eu não me lembro? Você não se lembra? Não, não tem. Não tem.
é para Deus escrever poréns na nossa vida, sempre. Sempre um porém novo. Sempre um porém novo. Que cada porém é uma manifestação de Deus em favor da tua vida, em nome de Jesus Cristo. E cada manifestação de Deus em favor da tua vida, em nome de Jesus, é sinônimo de que você teve atitudes de fé. É sinônimo de que você foi uma pessoa que demonstrou um verdadeiro amor a Deus. E Deus vai fazer cada vez mais em nome de Jesus. Os discípulos estavam num barco e o mar agitado numa tempestade. Jesus vem andando. Pedro, vem cá. Pedro saiu. Olha o porém. Todos no barco. Porém, Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Se eu estou lá, vem Pedro. Eu digo, Pedro, eu também vou. Já ia no rastro, meu irmão. Não me chamou, mas eu estou indo. Estou indo junto. Os outros ficaram parados, olhando. Olhando. Você é dos discípulos que fica olhando ou é dos discípulos que sai do barco? A qual grupo você pertence? De Pedro que saiu do barco, tomou uma atitude, ou daqueles que ficaram olhando e talvez até censurando? Pedro, pense bem. Não, eu vou lá, ele mandou eu ir. Pedro, é água. Eu sei que é água, estou vendo. Mas ele não está andando em cima das águas? Sim, mas ele é ele, você é você. Ele está me chamando. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Eu disse que se fosse ele, que ele mandasse eu andar por sobre as águas. Pedro, não vai nessa, Pedro. Tu vai entrar numa furada, Pedro. Tu vai se afogar, desgraçado. Isso é a voz do inimigo. Pensa na tua mulher, Pedro. Pedro era casado, né? Jesus curou a sogra dele. Pensa na tua mulher. Não vai nessa, não faz isso. Será que vocês já ouviram essas vozinhas estranhas, às vezes até dentro da igreja? Às vezes até dentro da igreja. Pedro disse, não estou nem aí, meu irmão. Eu vou lá, ele mandou e eu vou. E andou mesmo por sobre as águas. Jesus escreveu um porém na história da vida de Pedro. Nenhum ser humano, desde que o mundo é mundo, andou em cima das águas. Nenhum. Só Pedro. Só Pedro. Agora teve que tomar atitude, né? Já imaginou? Andar em cima das águas? No meio do oceano? Vem! Sou eu, Jesus. Pode andar. Tem algum colete salva-vida aí? Vou botar um colete para me prevenir. Vai que eu afundo, o colete me segura, né? Vocês amarram uma corda? Tem corda? Amarra a corda em mim, que qualquer coisa vocês me puxam, não deixa eu morrer afogado não, viu? Não é assim que muita gente faz? Ninguém quer arriscar nada. Quem crê, arrisca tudo. Diga comigo, quem crê, arrisca tudo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus. A glória de Deus.